Aí. Voltando. O exercício 14, ele vai chutar uma bola de baixo para cima, com velocidade inicial de 12 metros por segundo. Essa bola vai chegar numa altura máxima, a velocidade vai para zero e ela muda de sentido, ela retorna por causa da gravidade. A primeira pergunta do exercício é qual o instante que ele passa pela altura 7,2 metros? Para eu responder isso, eu preciso da equação horária do espaço, que é esta aqui, o sorvete como cobertura. O S0 é zero. Sobrou o V0 que vale 12 vezes T, mais o G vale 10 negativo, dividido por 2 dá 5, T quadrado. Fiquei numa equação de segundo grau, olha que delícia, só que não. Vou calcular o Bhaskara para poder achar esse instante, que delícia. Delta vai ser igual a B ao quadrado menos 4AC. Olha só. 144, menos má, com menos, 4 vezes 5, 20. 20 vezes 7,2 vai dar 144. Meu delta deu zero. Vou achar um tempo só. Vamos ver qual é. O tempo ele é igual a menos B, mais ou menos raiz quadrada do delta, não precisa, sobre 2 vezes o A. Ah lá, achei. 10 dividido por, 12 dividido por 10 dá 1,2 menos má, resposta 1,2 segundos. Então, resposta da letra A. Qual é o tempo em que ele está na altura 7,10 metros? 7,2 metros, 1,2 segundos. 1,2 segundos depois que ele começa esse movimento, ele já está a 7,2 metros de altura. Aí ele pergunta, e qual a velocidade dele nesse instante? Que instante? Você achou 1,2 segundos. Qual é a velocidade? Como ele está falando em velocidade e tempo, eu vou usar esta fórmula agora, o VOAT. O VOAT adaptado vai ser 12, porque eu tenho velocidade inicial, porque é lançamento vertical, menos, porque ele está de baixo para cima, 10, que é a nossa gravidade, T. Substitui no lugar do T o 1,2 e acha a velocidade. 10 vezes 1,2 dá 12. Gente, o que significa isso? Sim, Gabriel, 144 é da fórmula B ao quadrado menos 4AC, B ao quadrado menos 4AC é da fórmula. O que significa B igual a zero, gente? Lateral, sempre as ordens, óbvio. O que significa isso fisicamente? Conta para mim. O V deu igual a zero. E aí? O que isso significa? A sua velocidade é zero. Sim, mas o que isso significa fisicamente? Yes! Muito bem, muito bem. Isto! Muito bem. Essa velocidade igual a zero significa que nós estamos aqui. Então, quanto é a nossa altura máxima? Outra pergunta. Quanto ela vale? Não precisa calcular, já, só olhando aqui vocês sabem. Quanto vale a nossa altura máxima? Quantos metros? Yes! Muito bem, 7,2. Muito bem! Ele perguntou qual o instante em que a bola chega nos 7,2 metros. Aí nós calculamos o instante. Até aqui não dá para saber nada, né? O instante deu 1,2. Aí ele mandou a gente fazer a velocidade nesse mesmo instante, deu zero. Aí a gente sacou que então esse 7,2 é a altura máxima. 7,2. Muito chique, né? Muito chique. Muito bem.
Vamos para a letra C de Chapolin Colorado. Não contavam com a minha astúcia. A velocidade no instante t igual a 1. Dá para fazer aqui embaixo, ó. Letra C de Chapolin. A velocidade no instante, 1 segundo. A velocidade no instante 1 segundo é 2 metros por segundo. A velocidade no instante 1 segundo, se aqui, ó, nós calculamos t igual a 1,2 para acontecer tudo isso, no 1 segundo, é mais ou menos aqui, né? Antes de chegar lá, na altura máxima, ele estava com essa velocidade, ó, 2 metros por segundo. Nós podemos observar, então, que ele começou com 12 metros por segundo. E ele foi diminuindo a velocidade, por quê, gente? Porque que quando a gente joga de baixo para cima, até ele chegar lá na altura máxima, que a velocidade é 0, por que diminui a velocidade? Pode falar, gente, não tem problema. 12 menos 10t. É isso, né? É. Não. 10, Ângela. A gravidade é 10, minha filha. Não é 2, não. Ou se fosse 2, ia ser mais fácil pela line. Putz. Vixe, ia ser mais fácil fazer a subida. Exatamente, Ana Júlia, por causa da gravidade. Você faz o lançamento vertical de baixo para cima, mas a gravidade puxa para baixo. Perfeito. Tá ótimo, pessoal. Agora, o D e último, ele pede o gráfico da velocidade escalar em função do tempo até o instante 2. Função de primeiro grau. O que eu faço para fazer o gráfico de V em função de T? Cada um vai fazer do seu jeito. O aluninho que gostar de colocar valor para achar o gráfico, coloca valor. Coloca T e V. Coloca os valores. Quando T é 0, quanto é meu V, quando T é 1. Já deu. E até o 2 ele pediu, né? Quando T é 2, você pode fazer na tabelinha. Quando T é 0, minha velocidade vai dar 12. Quando T é 1, minha velocidade vai dar 2. Não é? E quando T é 2, minha velocidade vai dar menos 8, concorda? Porque você põe o T igual a 2 aqui, vai ficar 12 menos 10 vezes 2, vai ficar 12 menos 20, vai ficar menos 8. Então, quando T é 2, é menos 8. Aí você vem aqui e põe no gráfico. Para T igual a 0, meu V é 12. Olha lá, é onde corta o eixo, olha ele lá. Quando T é 1, o meu V é 2. E quando T é menos 1, desculpa, quando T é 2, o meu V é menos 8. O V pode ser negativo? Pode. Quem que não pode ser negativo? Só o tempo. Aí, tá aí o meu gráfico. Agora, junta as coisinhas. Ficou assim o meu gráfico. Vocês sabem fazer função do primeiro grau, não é verdade? Olha que belezinha. Pronto. Agora o 15, 16, 17, se vocês não fizerem, eu vou deixar vocês fazerem. Eu vou introduzir bem devagarzinho a unidade 3 aqui, ela chama cinemática vetorial. Para mudar um pouquinho de assunto, vocês vão até gostar, hein? Enche o saco, hein? Vem, cansa, né? Vamos mudar um pouquinho. Pode ir? Nossa, hoje estou esquecendo de beber água. Muito legal, né, gente?
Vamos lá. Eu só vou acender um pouquinho a luz, porque eu estou aqui no escuro, por causa desse negócio de reflexo. Ok. Gente, capítulo 6, página 76. Vai falar de cinemática vetorial. O que é essa cinemática vetorial, né? Que é isso? O que são grandezas vetoriais e grandezas escalares? Nós já conversamos uma vez. Bem no comecinho. Grandeza escalar é aquela que eu não preciso falar para vocês o sentido e a direção. Por exemplo, eu tenho uma massa de 70 quilos. Eu não preciso falar para vocês que esse 70 quilos está direcionado para a direita, se ele é vertical, se ele é horizontal, nem dá, né? Isso é uma grandeza escalar. A minha massa é 70 quilos, grandeza escalar. Agora, se eu falar para vocês, aquela bicicleta está se movimentando com uma velocidade de 20 metros por segundo, vocês não têm a visão direita, porque vocês não sabem o sentido que ela está indo, nem a direção. A aceleração é 5 metros por segundo ao quadrado, mas em que direção? Depende, tem plano inclinado, tem plano circular, precisa falar a direção e o sentido, quando a grandeza é vetorial. É essa a diferença. Quando uma grandeza é vetorial, precisa dar o sentido e a direção e o módulo. E quando a grandeza é escalar, é só o módulo. O que é módulo? É o valor dela. Posso, amor? Nós temos dois tipos de grandeza: a grandeza escalar e a grandeza vetorial. Exemplo de grandeza escalar. A grandeza escalar, ela precisa só do módulo para ela ser entendida. Exemplo, 20 quilos. Qual que é o módulo disso? 20. Você entendeu o que é? Então, ela precisa só do módulo. O que é módulo? É valor. Precisa só do valor numérico para você entender. Isso é grandeza escalar. Agora, o que é grandeza vetorial? Grandeza vetorial é uma grandeza que depende do módulo, do sentido e da direção. Por exemplo, se falar que uma velocidade é 10 metros por segundo, a informação não está completa. Porque se vamos imaginar um plano cartesiano aqui, que a gente trabalha, o x e o y agora. Esse 10 metros por segundo de velocidade, ele pode estar aqui, né? Olha lá, ele é inclinado, ele pode estar aqui, ele pode estar aqui, ele pode estar aqui, ele pode estar aqui. Então, além de falar 10 metros por segundo, eu preciso falar módulo 10 metros por segundo, sentido, direita, por exemplo, direção horizontal. Aí você sabe que é esse. Entendeu? Isso é grandeza vetorial. Muito bem. A primeira coisa que nós temos que aprender é somar essas ditacujas dessas grandezas vetorial, né? Então, nós vamos começar a aprender a somar as setinhas. Então, vamos supor que aqui eu tenho uma grandeza vetorial e aqui eu tenho outra. A tampinha é o sentido dela. Quando as duas estiverem no mesmo sentido, para eu somar a resultante, é só fazer um tamanho de uma mais o tamanho da outra. Agora, quando elas estiverem em sentido oposto, para eu saber o resultado, eu vou subtrair uma da outra. Às vezes, está em 90 graus. 90 graus, vocês já viram como resolve, mas a gente revisa aqui. É Pitágoras, é a hipotenusa. Quando ela estiver em 90 graus, assim, o que é 90 graus? É ângulo reto, é isso aqui, né? 90 graus é ângulo reto. Assim, isso aqui é ângulo reto, aí. Isso é ângulo reto. Então, vamos supor que aqui eu tenho um vetor e aqui outro vetor. A resultante dele vai ser para cá. E eu vou ter que aprender a fazer essa soma. Usando quem? Pitágoras. Depois tem uma outra formulinha que vai aparecer ao fim do mundo, mas não é. É isso que nós vamos fazer agora. Aprender a somar os vetores. Beleza? Fala, prova lá. Ai, cansei já.
Módulo, sentido e direção. É isso? Vou fazer alguns bem devagarzinho com vocês, tá? Eu vou até ver o que está aqui no livro para eu não atropelar. Ok, de nada. Ó, grandezas vetoriais. No estudo sobre cinemática escalar, até o momento, trabalhamos com grandezas, como o comprimento e o tempo, definidas apenas por um valor numérico, que é um módulo de uma unidade de medida. Essas grandezas e outras, como temperatura, volume, massa, os 70 quilos, densidade, são grandezas escalares. Essas aqui. Há grandezas, porém, como deslocamento, que precisam de informações complementares. Veja a situação: um helicóptero se desloca em linha reta de Torres, Rio Grande do Sul, até Florianópolis, Santa Catarina, cidades distantes 226 quilômetros. Observe que, além do valor numérico, 226 quilômetros, o deslocamento se caracteriza por uma direção definida pela reta que contém as cidades e por um sentido, de Torres para Florianópolis. Grandezas que se definem dessa forma são chamadas grandezas vetoriais. Além do deslocamento, são exemplos de grandezas vetoriais: a velocidade, a aceleração e a força. Vamos considerar um segmento de reta orientado a B para definir vetor, com origem em A e extremidade em B, ambos sobre a reta R. Com isso, é possível identificar três características: módulo, direção e sentido. Aí tem um exemplo para vocês no livro, não sei se vocês estão com o livro aberto, na página 76, está desenhado aí três vetores para você. Em síntese, vetor é uma entidade matemática abstrata caracterizada por um número não negativo com uma direção e um sentido. Aí vem alguns exercícios. Vamos fazer alguns exercícios para a gente entender aí, então, né? Eu estou agora na página 77. Vamos fazer alguns exercícios para a gente entender direitinho. Meu Deus do céu, o que ele vai fazer aqui de segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira? Vamos ver. De segunda a quinta-feira, Joana caminha em um parque, percorrendo cada dia duas trilhas diferentes e retilíneas, representadas pelos vetores R1 e R2. Então, segunda-feira, o R1 dela, ela fez 4 quilômetros. E o R2, 3 quilômetros. Em que direção? Nossa, já colocou grau aqui, 60 graus. Nossa, gente. Não vou colocar graus ainda, não. Eu vou fazer com graus depois. Vou inventar aqui para vocês. 3 e 4, né? Vamos supor que ela fez um atrás do outro. Então, esse aqui é o R1, com origem em A e extremidade em B, tá? E vou fazer de outra cor um R2. Um outro vetor, ó. Esse aqui é o vetor que tem 4 quilômetros. E esse aqui, com origem em C e extremidade D, ele tem 3 quilômetros. Pronto. Vamos achar o vetor resultante. O vetor resultante, ele vai da origem do primeiro até a extremidade do segundo. Concorda comigo? Se ela andou 4 e andou 3, quanto ela andou no total? É só somar os vetores, R1 mais R2. Essa flechinha significa grandeza vetorial. E a soma dá 7. Tranquilo? Agora vamos supor que ela vai fazer 4 quilômetros para cá e volta. 3. Então, eu pergunto para vocês. Se ela andou 4 para lá e depois ela voltou 3, qual é o vetor resultante? Esse negocinho aqui, ó, chama vetor resultante que eu calculei. Quando está na mesma direção, eu somo R1 mais R2. E quando está em direção contrária, eu subtraio. Qual foi a resultante, o módulo resultante desse tipo agora de caminhada?
O vetor resultante agora, ele vai ser o R1 menos o R2. Por quê? Porque está em sentido contrário. Então, eu faço um menos o outro, só isso. 4 menos 3, 1. Então, o vetor resultante é 1 quilômetro. Agora, para desenhar esse vetor resultante, ele vai dar a origem do primeiro na extremidade do segundo. Olha ele aqui, ó. Esse 1 quilômetro é o resultante. Tudo bem até aqui? Isso, 1 quilômetro. Agora, só vamos ver 3 coisas primeiro, tá? Depois vai entrar naquele negócio de grau lá. Vamos por parte, né, gente? Hein? Vamos supor agora que ela faça 90 graus. Então, ela vai 4 quilômetros no sentido, vamos supor que ela vai 4 quilômetros para o norte, né? Norte, e 3 quilômetros para o oeste, por exemplo. Qual é o vetor resultante agora? Ela fazendo 90 graus entre os dois vetores, aí sim, aí eu tenho que lembrar de Pitágoras. Como é que faz Pitágoras? Como é que mostra o vetor resultante? É fácil. Você vai fazer duas paralelas aos dois vetores. E o vetor resultante vai dar origem até onde eles se encontraram. Esse é o meu vetor resultante. E como é que eu calculo o valor dele? Se a gente observar, esse vetor resultante, vocês concordam comigo que deu isso aqui? Aqui está o vetor resultante, aqui está o quadro, aqui está o 3, deu um triângulo retângulo? Ou aqui mesmo, ó. Não deu aqui um triângulo retângulo, ó? Onde esse aqui, que está, como é que fala, gente? Do lado oposto a 90 graus, é sempre nossa hipotenusa. Lembra disso? Será que todo mundo viu isso no fundamental? Esse é a hipotenusa. E esses são os catetos. Aí, para eu poder calcular isso aqui que ele está perguntando, quanto vale esse módulo, eu tenho que lembrar de Pitágoras. Tem uma fórmula de Pitágoras que é a seguinte: o vetor resultante, aqui no caso, né, hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Aí eu já estou fazendo na linguagem nossa aqui, que é o vetor resultante, esse aqui é o R2 e esse aqui é o R1, né? Hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados catetos. Tem alguém que nunca viu essa fórmula? Aí eu só faço que o VR vai ser raiz quadrada de R1 ao quadrado, que dá 16, e R2 ao quadrado, que dá 9. Raiz quadrada de 25 é 5. Aí mais para frente vocês vão aprender que sempre que tiver 3, 4, sua hipotenusa é 5. É 3, 4, 5, 6, 8, 10, e 9, 6 e 12. De aumenta de 1 em 1, de 2 em 2 e 3 em 3. São as fórmulas matemáticas. Pois é. E ele quer pôr ângulo ainda aqui, meu. Eu que vou dar depois o ângulo para você. Nós não vamos fazer ângulo agora, não. Livro louco, mano. Benza a Deus, gente, o livro de vocês. Deus que conserve, né? Chega, não vou dar nem exercício. Só introduzimos grandeza vetorial. Eu vou pegar exercício, eu vou ver direitinho o exercício que não uso. Ou então, na outra aula que vocês estão mais acostumados, eu introduzo o ângulo. Não vou nem dar exercício agora para vocês. Olha, beleza? Tá vendo? Eu aprendi. Aí devagar, como diz o esquartejador. Vamos por partes. Não é? Chega, gente. Tá ótimo. Ai. Vamos para o almoço agora. Vamos para o almoço agora. Ainda eu vejo meus aluninhos 2 horas da tarde com matemática. Ai, que delícia. Até lá. Tchau, gente. Tchau, professora. Obrigada pela aula. Falou, professora. Obrigado pela... Façam os exercícios lá. Tchau, professora. Tchau. Tchau. Faça os negócios do vertical, hein, gente? Não vai esquecer, tá? Vocês têm o 15, 16, 17, tá bom? Da página 69. Tchau. Até mais tarde. Beijo. Ai, façam um experimento com a reguinha, viu?
Don't break my heart.